Ela é daqui da escola bíblica? Eu? Sobre o fim, né? E só relembrando o contexto escatológico que a gente está trabalhando em cima dele, né? Esse contexto escatológico, nós temos algo que vai anteceder a última semana de Daniel. Nós sabemos que são 70 semanas para o fim e que tem uma semana faltando. E esse prelúdio nós já falamos muito aqui, o Nilson também falou, sobre a apostasia na igreja, sobre os sinais em Israel, os sinais que têm sido dados nos céus. Teve um terremoto agora na Filipinas de 7,2 graus, diz que teve um terremoto também em Sete Lagoas, aqui próximo. Então a gente vai vendo que quando o tempo vai estreitando, as coisas vão chegando, a Bíblia vai se cumprindo. Depois nós teremos 3 anos e meio no qual o anticristo parece Jesus, né? É o cavalo branco de Apocalipse, e é também aquele que sai da terra, parece cordeiro, mas fala como dragão, está em Apocalipse 13:11. Depois ele senta no meio da tribulação, dizendo quem ele é, né? Verdadeiramente, há uma grande perseguição, né? Há uma grande tribulação. Depois dessa grande tribulação virão sinais nos céus. A Bíblia diz que a lua não dará sua claridade, o sol não dará sua claridade, nem a lua, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem. Ou seja, depois da grande tribulação, de passar tudo, ainda há um período que esses sinais acontecerão. Por que tudo vai ter que ficar escuro? Para que do ocidente ao oriente todos possam ver o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Então ele enviará os seus anjos com poder e glória e acontecerá o arrebatamento. Jesus volta, coloca os pés no Monte das Oliveiras, implanta o milênio na terra e implanta também o milênio no céu. O milênio no céu é para quem? Ele mandou você amontoar o seu tesouro na terra ou no céu? Se é no céu, é para você reinar com ele e na terra. Na terra ele tem que cumprir a promessa dita a todos os profetas, que Israel reinaria com ele na terra por 1000 anos. Então há 2 paradoxos. Um é reinar no céu e o outro é reinar na terra. Mas aonde a igreja vai reinar no céu? Se os judeus vão reinar na terra, com os povos que vão sobrar, porque a Bíblia diz que os homens serão mais escassos do que o ouro de Ofir, mas ainda haverá nações. E o papel dos judeus, abra aí Zacarias 8:21, é conduzir essas nações para adorar o rei em Jerusalém. O rei é Jesus. Zacarias 8:21. Diz o seguinte: virão muitos povos. Vamos ver aqui. Zacarias 8:21. E os habitantes de uma cidade virão a outra dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos, eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está com quem? Com vocês. Então, depois disso, do milênio, nós temos o novo céu e a nova terra. Depois nós teremos a eternidade. Ok? E hoje eu quero falar sobre isso aí. O que é isso aí? Isso está em Apocalipse 12 e é de extrema importância, principalmente para saber aonde a igreja vai reinar.
né? Nós estamos vendo aí, abre aí Apocalipse 12, os católicos dizem que isso aí é Maria, misericórdia, tem nada a ver com Maria, tá? E nós vamos ver como decifra o Apocalipse com a própria Bíblia. Apocalipse 12, 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. O que é isso, hein? Esse grande sinal no céu de uma mulher grávida, com grande tormento, prestes a dar à luz. Então nós temos que entender o Apocalipse, que ele está codificado, e nós temos aí vários elementos para decifrar, né? O que é essa mulher? Primeiro, é no céu, é na região o quê? Celestial. Vamos ver. Então nós temos uma mulher, tá? Grávida. Nós temos o sol, ok? Nós temos a lua, nós temos 12 estrelas e uma coroa. Esse é o sinal que foi dado. E o que significa esse sinal? Eu vou ter que decifrar cada item desse para saber o que significa. E o que a Bíblia quer dizer para nós? Por que essa mulher está grávida com dores? Outra coisa, ela está grávida com dores, quase dando o quê? A luz. Vamos ver. Então, grávida. Vamos ver. Quem é a mulher? O que é mulher na Bíblia? É interessante que Apocalipse fala de duas mulheres. Fala dessa mulher grávida e fala de uma outra mulher. Abre aí comigo Apocalipse 17. Verso 3. Então o Apocalipse fala de duas mulheres. Uma mulher grávida e essa aqui, ó. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlata, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice transbordante de abominações e com as imundícias das suas prostituições. Ó, eu tenho uma mulher grávida, com uma coroa, e tenho uma outra cheia da imundícia das suas prostituições. Então, saber o que é mulher é muito importante. O que a Bíblia diz que é mulher? Abre comigo Efésios, capítulo 5, e vão descobrir o que significa mulher. Efésios capítulo 5, Paulo, ele faz um aviso aos maridos, como devem tratar as suas esposas, as esposas aos maridos, mas no verso 25 ele escreve o seguinte: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de água da lavagem pela palavra, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher,
e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, presta atenção, mas eu me refiro a Cristo e a sua igreja. Quem é a mulher? Fala, igreja. Mulher na Bíblia é igreja. E eu tenho duas mulheres. Eu tenho uma grávida e tenho uma prostituta. O que significa? Aquela igreja prostituta é uma falsa igreja cristã. E essa igreja prostituta, o que é prostituição para Deus? Idolatria. Quando a gente vê no livro de Oséias, quando ele Deus manda ele casar com uma prostituta, diz que o povo de Israel está fazendo assim com ele, adorando ídolos. Essa mulher prostituta é uma falsa igreja cristã, que está por trás do ecumenismo e da preparação para que o anticristo seja também um líder religioso. Por isso que ele está montado na besta. Todos nós sabemos aqui que besta é o quê? Fala, o império. Amém? A besta é um império. E o império tem uma igreja por trás dele. E essa igreja, ela é idólatra. Agora, essa mulher de Apocalipse 11, ou 12, não é essa igreja. Essa mulher de Apocalipse 12 que está grávida é a igreja de Jesus. E eu vou te provar isso daqui a pouco. Então eu tenho uma mulher com o sol, a lua e 12 estrelas e uma coroa. Essa é a visão do céu, grávida com dores de parto. A primeira coisa que você tem que saber é o que são dores de parto, né? O Nilson já explicou aqui como é que funciona bem dores de parto. Mas eu quero dizer que a primeira vez que Jesus veio ao mundo, ele veio sem dores de parto. Não que Maria não tivesse sentido dores. Não é essa dor que a mulher sente que ele nasceu. Não é isso que eu estou falando. Abre comigo Isaías capítulo 66. Isaías, deixa eu ver aqui. Isaías 66, verso 7. Antes que estivesse de parto, Isaías 66, 7. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe vierem as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer pode nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhes viessem a dores, deu à luz a teus filhos. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu faço nascer, fecharei a madre? Diz o Senhor. Mas diz que nasceu uma nação, nasceu mesmo. Porque Jesus veio implantar uma nova nação na terra. O reino de Deus. E esse reino é para fazer filhos à imagem dele. Depois da morte na cruz, o menor no reino dos céus é maior do que João, porque o menor no reino dos céus, fala para o irmão, está sendo feito filho de Deus. Amém? Então o menor hoje, aqui, é maior do que João. Abre aí João 1,12. Porque você está sendo feito uma nova nação, um novo povo, um povo santo, um povo para reinar com ele. Mas a todos quanto receberam, João 1,12.
Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Por que não teve dores de parto, hein? Não estava tendo perseguição nenhuma, não, hein? Os judeus estavam tudo coligado com Roma lá, os sacerdotes, os religiosos, tudo enchendo o bolso de dinheiro. Não tinha dores de parto, não. A primeira vinda de Jesus, eles nem estavam esperando ele, nem estavam. Estavam esperando chegar o filho de Davi, montado num cavalo, matar os romanos tudo, implantar o reino para Israel na terra, e não aconteceu nada disso. Nasceu um menino numa manjedoura, humilde, que começou seu ministério aos 30 anos, e por volta dos 33 anos morreu na cruz do Calvário, e implantou o reino de Deus dentro de você, amém? E implantou uma nova nação na terra. Nós somos cidadãos do céu, amém? Estamos aqui de passagem, somos peregrinos e forasteiros nessa terra, não temos herança aqui, a nossa herança é o Senhor, amém? Aí ele implantou isso sem dores de parto, mas essa mulher está com dor de parto. Essa mulher representa a igreja com dores de parto? Será que é só a igreja? Porque diz também que tem o sol, tem a lua, tem a coroa e tem 12 estrelas. Vamos ver isso. O que é coroa, hein? Quando alguém tem uma coroa, você vai ver no livro de Apocalipse direto, que os 24 anciãos mostram para ele a sua coroa. É interessante que Paulo fala que vai ter uma coroa. E você também vai. É assim eu espero, né? Coroa de quem? O que significa coroa? Vamos ver. Abre aí Filipenses 4:1. Coroa é galardão. Coroa é para filho de Deus que tem o quê? Galardão. Vamos ver Paulo falando. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e o quê? O que ele dizia que era o galardão dele? Fala, a igreja lá, os irmãos, que ele ganhou para Jesus, era a sua o quê? Coroa. Você já ganhou alguém para Jesus? Para ter uma coroa? Ah, pastor, mas eu oro para que pessoas convertam. Então você vai ter uma beirada, sim ou não? Ah, eu sou um intercessor, eu sou uma pessoa... Cada um vai receber o seu galardão. E não é só pessoas que você leva para Jesus que são galardão, não. Coroa não, tá? Abre aí Apocalipse 22:12. Eu estou traduzindo aquela mulher. A mulher é a igreja. Grávida você não sabe ainda. Se ela tem uma coroa, porque ela tem o quê? Fala, galardão. Apocalipse 22:12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que darei a cada um segundo as suas obras. Obras vão te dar também o que? Fala, galardão. Vão te dar o que? Fala, coroa. Se a coroa é o galardão, obras também. Então essa igreja que está aí, vestida do sol, é uma igreja de boas obras, está ouvindo ou não? É uma igreja que tem um amor fraternal. É uma igreja que tem um amor ágape. Por isso que ela está coroada. Não é qualquer igreja. Não é uma igreja alheia à dificuldade do irmão. É uma igreja que ama como Jesus ama. É a igreja de Filadélfia.
do amor fraternal. É essa que vai subir. Essa que ama pessoas e não coisas. Jesus não morreu por carro, nem por casa, nem para te dar dinheiro nenhum. Ele morreu para salvar tu e a tua casa. O resto ele vai te dar. Não vai deixar faltar nada para você. Amém? Então corre atrás da sua coroa. Amém? E não é dinheiro não, tá? Ouro para Deus é lixo. Você também vai morar em cidade de ouro, coisa nenhuma. Depois nós vamos falar da cidade de ouro, que não é cidade de ouro, coisa nenhuma. É tudo codificado. Amém? Pastor, misericórdia, para que eu vim na aula hoje? Então o irmão que falou comigo que o galardão é o seguinte, que ele vai morar no Belvedere de ouro e outros vão morar no barraco de ouro. Eu falei, pô, você está vendo como é que é o nível de colocar as coisas? Ó, o reino de Deus é o inverso. O filho dele, em vez de nascer num palácio, nasce numa manjedoura. Você já pensou nisso? Em vez de nascer rico, nasce pobre. O pai e a mãe tiveram que dar 2 rolas para o sacrifício, porque não tinha dinheiro para comprar um cabrito lá. E aí? Então como é que você vai morar em rua de ouro? Rua de ouro é lixo para Deus. O único ouro que tem aqui nessa manhã para Deus, olha para o irmão que está do lado e fala, você é o ouro. Amém? Porque Jesus morreu por você, então você é o ouro. Vamos continuar então. 1 Pedro 5,4, vamos ver lá o galardão. Ah, pastor, estou numa luta, numa dificuldade. Ó, você pode estar, mas você é filho de Deus. Estou doente, você é filho de Deus doente também. Curado ou não curado, você é filho de Deus. Já ganhou, ó, você já é um privilegiado. 1 Pedro 5,4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imacessível coroa de quê? Então, Paulo estava aguardando para ser decapitado. Ele falou, eu vou morrer e já vou receber. Tem certeza que quando Jesus manifestar, ele vai me dar o meu galardão. Abre comigo 2 Timóteo. Abre aí, 2 Timóteo, capítulo 4. Capítulo 4, verso 8. Esperar se abrir aí, ó. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua... Está aí, ó. O galardão, seu galardão, amém? Agora, você vai saber qual que é a diferença lá em cima dos galardão. E não é morar num barraco de ouro, no Belvedere de ouro, não, tá? Nós vamos saber no final do capítulo 12 aí, nós vamos saber onde que é, o que vai acontecer. Mas por enquanto nós estamos no capítulo 12 aprendendo o que são as coisas. Mulher, igreja. Prostituta, uma falsa igreja cristã. Grávida é porque é um acontecimento, algo que vai acontecer. Agora vamos ver o que é, ainda falta coisas, vamos ver. Falta o sol, saber por que ela está vestida de sol, por que ela tem a lua e as 12 estrelas. Por que essa mulher tem uma coroa, você já sabe. Mas por que ela tem 12 estrelas, o sol e a lua? Ela está vestida de sol e tem a lua embaixo dos seus pés. Todo o Apocalipse está codificado na própria Bíblia. Eu não preciso sair inventando nada. Diz gente que ia acontecer aí no céu um sinal de constelação, que ia não sei o quê, que não ia o que lá, a mulher é a constelação de Virgo, e não sei o quê, ia haver um alinhamento planetário, e vão criando um monte de coisa, mas não vão na Bíblia. Vão na Bíblia ver o que é isso. O que é isso? Não sei não, meu filho. Fui lá para o final, sem querer. Espera aí que eu apertei o trem errado aqui. Está aqui.
Então vamos lá. Presta atenção no sonho de José. Quem já leu a Bíblia já sabe que José é um sonhador, sim ou não? Quantos sonhos José teve? Você sabe? 2. No primeiro sonho, ele vê os feixes de trigo se inclinando diante dele. E diz que é o pai, né? Os irmãos dele, né? Se inclinando diante do feixe de trigo dele. Pai, mãe e os irmãos se inclinando diante do feixe de trigo dele. Depois ele tem um outro sonho. Abre comigo Gênesis 37, 9. Vamos ver. É um sonho parecido com o que a mulher está vestida, olha. A mulher está vestida do sonho de José. Olha que doideira é essa. A mulher está vestida com o sonho de José. Ó. Teve ainda outro sonho e referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Por que 11? Porque ele é a 12ª. Então, ó, vamos lá. Então ele sonhou que o sol, a lua, 11 estrelas estavam se inclinando diante dele. Vamos ler o verso 10 e o 11 agora. Contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tivesse? Acaso viemos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ódio, ciúmes, e o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Você sabe o que é isso? É a igreja fundida em Israel. Ó, uma só mulher, composta de igreja e de quem mais? Fala, Israel. Será que a Bíblia diz isso? Muitas pessoas descartam Israel e põem a igreja, só a igreja. Mas você está vendo aí que as 12 estrelas, a lua e o sol representa quem? Fala, Israel. Então essa igreja, ela está fundida em Israel. E o mais interessante, que o chamado de noivo, de noiva, primeiro não é para a igreja não, tá? É para Israel. E a igreja pegou carona quando ela foi enxertada em Israel. Então eu tenho uma visão do que é o projeto de Deus. Ó, uma noiva composta de igreja de quem mais? Só que ela está grávida com dores de quê? Vamos ver isso. Então, ó, o sol, a lua, as estrelas, o 12º é o próprio José, Israel. Então vamos lá. Vamos ver o que Deus fez conosco. Quando Jesus, depois de Pentecostes, o que Deus vai fazer, hein? Jesus morre na cruz e vem o Pentecostes, ok? Lá em Pentecostes, né, a porta do reino é aberta para os gentios. Até então era só para judeus. O primeiro gentio a ficar cheio do Espírito e se converter na Bíblia é Cornélio, o centurião romano, que está no livro de Atos, capítulo 10. Ali se abre a porta, porque Jesus veio abençoar todas as famílias da terra. Aonde está isso? Abre comigo Gênesis, capítulo 12, verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, isso é Deus com Abraão, tá? E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem.
Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Será que você foi enxertado mesmo, Israel? Será que você tem alguma coisa a ver com o povo de Israel? Quem é o primeiro patriarca de Israel? Você sabe? Abraão é o primeiro patriarca. Será que você tem alguma coisa a ver com Abraão? Pastor, não tem nada a ver com Abraão, tem a ver com Jesus. Eu também, mas também tem a ver com Abraão. Abre comigo Gálatas capítulo 3, verso 29. O mistério da mulher, então, aquela mulher grávida, é a igreja enxertada em Israel, tá? O que eu falei que eu até esqueci? 3:29. Todo mundo aqui é de Cristo, sim ou não? Todo mundo? Está escrito aí, se sois de Cristo, você é de Cristo, sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Você agora só é herdeiro da salvação porque você foi enxertado. E é descendente de quem também agora? Pronto. Se você não fosse enxertado, você não está o quê? Salvo. Porque a promessa foi feita para eles. E nós pegamos carona. Então vamos ver o que Deus aprontou com os judeus para eles não reconhecer Jesus. Por que o judeu não reconhece Jesus, hein? Porque Deus vai cegar eles para salvar você, tá? Senão eles iam pegar Jesus para eles e falar para você uma banana. Vocês que vão tudo queimar no inferno, estou nem aí para vocês. É igual muito evangélico pensa, né? Eu estou salvo, o resto que se dane. Pois o pensamento deles era esse: o Messias é nosso, a Bíblia é nossa, os patriarcas é nosso, os profetas é nosso, tudo é nosso. Eles que se danem, mas Deus não. Então Deus vai cegar o entendimento deles. Abre comigo Romanos 11:8. Não existe igreja sem Israel. E não existe Israel sem o quê? Igreja. Romanos 11:8. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Você está dando murro em ponta de faca pregando para judeu. O caso deles é separado, está ouvindo ou não? Porque Deus cegou eles. Então, ora por Jerusalém e larga-se para lá. Vai pregar para gentio, deixa os judeus quietos. Vamos ver aqui agora o verso 11 a 18. Não precisa ler isso tudo, não. Verso 17 e 18. Se, porém, algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos. Porém, se te gloriardes, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então olha para mim, Deus parou a contagem das 70 semanas de Daniel nas 69. E abriu a porta para quem? Para nós. E hoje nós estamos na plenitude de quem? Os gentios. Eu vou contar um mistério aqui, não vou cobrar nada, viu? De graça. O crente gosta de mistério, você sabe, né? Não gosta? Tem igreja aí que está lotada, eles vão tudo atrás de mistério. Depois eu te mostro o mistério na Bíblia mesmo. Abre aí Romanos 11:25. Romanos 11:25.
Porque não quero, presta atenção, que ignoreis esse mistério, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Milhares de milhões de toda língua, povo, raça e nação, que serão o quê? Salvos. Qual que é esse número? Só Deus sabe. Amém? Mas vai chegar uma hora que a porta vai fechar para os gentios. E vai abrir para quem? Continua lendo, vamos ver para quem que vai abrir. Verso 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as suas impiedades. Essa é a minha aliança, quando eu tirar os seus pecados. Vai salvar eles também? Vai. Então, meu irmão, aquela mulher é o projeto concluído, presta atenção. Igreja fundida em quem? Com galardão. As 12 coroas são as 12 tribos. A mulher é a igreja. Ok? Vamos então. Então você foi enxertado. Então dos dois povos ele está fazendo quantos povos? Quantas noivas? Essa noiva é composta de quantos povos? Abre comigo Efésios. Eu acho que tem pastor que não lê Bíblia, não. Ou então pula essas partes. Não é, pula a parte. Só prega graça, essa graça aí que está mandando um monte de crente pro vinagre. Essa hipergraça aí, essa vergonha que está a igreja. Oi? Isso aí é uma besterol. Isso aí é adaptar a igreja ao mundo. A Bíblia ao mundo. São os reformistas, É casamento gay dentro da igreja. Tem a igreja chamada Igreja Betesda. Ela foi cortada da Convenção Batista. Porque o pastor de 30 anos agora, ele é adepto ao movimento LGBTQ+. Então é isso aí que está acontecendo. Então, estão transformando o absurdo em coisa o quê? Normal. Vamos continuar. Efésios 2, vamos lá. Eu não vou ler tudo isso também, não. Só vou ler a parte aqui que de dois povos ele faz um. Você anota aí para você ler em casa. Efésios capítulo 2. Vamos ler aqui o verso, verso 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Aproximado de quem? Da casa de Israel. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, isso é a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Israel e igreja, uma só fala, noiva. Amém? Está escrito aí, sim ou não? Então, quem é a mulher? Essa mulher aí, agora, Israel, igreja grávido. Para dar luz a quem, hein? Você acha? Se está com dores de parto, não é a primeira vinda de Jesus que está falando, não. Qual vinda que é? A segunda. E por que com dores de parto? Fala, por causa da grande tribulação.
Quando é que Jesus volta, hein? Quando a noiva tiver com dores de quê? De parto. E eu quero te falar uma coisa. Hoje você acha que tem dores de parto? Nem começou a contração ainda. Está começando a querer dilatar para dar contração. A perseguição aos cristãos aqui no Brasil está tão de levezinha ainda, não está? Não? Mas já tem. Já não tem ou não? Sim ou não? O antissemitismo dos judeus já tem. Agora tem um anticristianismo, um antimovimento conservador, do qual 98% são cristãos. Sim ou não? E é contra esse movimento, e quer implantar no nosso país uma ditadura de esquerda, para implantar na sua mente tudo que é contrário a essa palavra. E pastores adeptos, esse movimento aí, viu, irmã? A reforma da reforma é um movimento de esquerda. É Ed René Kivitz, e agora é o Godin, da Bethesda, e mais alguns que estão por dentro dessa heresia. Eles não são chamados mais de igreja, porque não são mais igreja. São reformistas. Então, o movimento da Bíblia, a Bíblia é família, a Bíblia é contra movimento LGBTQ+, a Bíblia é contra aborto, a Bíblia é contra novo matrimônio, separação, a Bíblia é contra. É claro na Bíblia os pecados. Nenhum efeminado herdará o reino de Deus. Sou eu que estou falando, não. Eu vou ler a Bíblia. Se não puder ler a Bíblia mais, nós estamos fritos. Estão ou não estão? Abrem comigo 1 Coríntios. Se tiver duas interpretações aqui, você me fala. 1 Coríntios 6:9. Um crente, para mim, que vota no governo de esquerda é um ateu, é um endemoniado. Está louco da cabeça, completamente louco. Precisa converter, aceitar Jesus. Está fora de qualquer parâmetro. Você tem que olhar o partido, qual que é a ideologia. Se a ideologia for a favor de aborto, casamento homoafetivo, você votar, cada criança que morrer, você vai carregar o sangue dela na sua mão. Que loucura que é essa, velho? Aqui, ó. Ora, não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Então, ó. Oi? Como? Ai, a dele já está traduzida como homossexuais. Então, meu irmão, eu tenho jeito de mudar isso aqui? Então, ó, se a Bíblia não apresentar o pecado dele para ele, como é que ele vai converter, hein? Se é normal, para que ele vai converter? Ó, o Espírito Santo não convence o homem da bondade, da graça e da misericórdia de Deus, não. Não é isso que está escrito, não. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que espírito que é esse que está na igreja? Não é o santo. Porque se for o santo, um homossexual vai entregar a vida dele e vai mudar. Sim ou não? Então, ó, essa mulher que você está vendo aí, ela é a noiva verdadeira. Quem é a noiva verdadeira? São os que permanecem no caminho estreito e apertado. São os que não negociam Jesus, tá? Não abre mão da sua fé por nada. Nada. Não abre mão dos princípios da Bíblia, daquilo que Deus ensinou por ninguém.
Jesus falou: aquele que não largar pai, mãe, irmão, casa, fazenda, tudo por amor de mim, não é digno de mim. Vamos continuar. Então a noiva primeiro, abre comigo Isaías 49:3. Você tem que tomar uma posição no reino de Deus. Ou você é do lado dele, ou você é contra ele. Amém? Ou você apoia aborto e é contra ele, ou você é a favor dele. A escolha é sua. Ele fala: tu és o meu servo Israel, por quem eu hei de ser glorificado. Agora olha o verso 18. Levanta os olhos ao redor e olha. Todos estes que se ajuntam vêm a ti. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos estes te vestirá como de um ornamento, e deles te cingirá como o quê? Noiva. Verso 22. Assim diz o Senhor Deus: eis que levantarei a mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Eles estarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Então, Israel é a noiva, mas há uma promessa dessa noiva receber um enxerto. Quem é o enxerto? Que somos também o quê? Fala, noiva. Amém? Você lembra lá como é que ele vem buscar a noiva? Santa, pura, sem defeito, lavada na água, que eu estou lavando vocês e eu também, na água da onde? Da palavra. Tá? Essa noiva que vem buscar. Não é qualquer noiva, não. Então vamos continuar. Anota o resto que você lê lá sobre noiva. Jeremias, Apocalipse. Eu vou botar isso no grupo, tá? Se você não faz parte do grupo da escola bíblica, entra lá. Então, agora que eu sei que essa mulher, é igreja e é Israel, ok? Então, Apocalipse 12, 1 e 2 se refere à noiva, composta de judeus e gentios, que está o quê? Grávida. Abre comigo Gênesis 37, 9. Não deu nem para começar para falar da noiva, né, Nilson? Da mulher. Mas você está curioso, não está? Essa gravidez aí, hein? Gênesis 37, 9. Já li já. Desculpa, é o sonho de Jacó, da lua e das estrelas. Jeremias 4, 31. Comigo. Busca a sua santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É ninguém mesmo. Não vai mudar também. Jeremias 4, 31. Você pode dar sorte igual o ladrão da cruz, né? Está morrendo lá e falar, lembra de mim, eu te perdoo, amém? Mas se você está aqui na terra, filhinho, fica no caminho estreito, não vai no oba-oba não, tá? Você quer aprender o que é porta do capeta? É porta larga. Uma vez salvo, salvo para sempre. Salvação não se perde. Você é predestinado para a salvação. Você é porta larga. O que é desenvolver a minha salvação se eu sou predestinado a ser salvo? Fala para mim. O que eu tenho que desenvolver, hein? O que eu tenho que vencer se eu já sou um predestinado para a salvação? Lógico que você tem que permanecer no caminho estreito. Em uma luta constante da carne contra o Espírito. Você ainda pode apagar o Espírito de Deus e rodar mesmo. Está lá em 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito.
Não entendo essas doutrinas, eu não entendo, não entra na minha cabeça. Não, apagou o que não estava aceso? Eu quero saber, como é que você apaga algo que não está aceso? E o que deixou a casa ornamentada e varrida, que Jesus falou que ela ficou vazia, e o capeta que morava lá trouxe mais 7? O que deixou aquela casa ornamentada, bonita, toda arrumada, e de repente ficou vazia, hein? Mas a porta da doutrina larga, ela pega muitos incautos. Pega ou não pega, hein? Vou por esse caminho. É mais fácil para mim acreditar nisso, muito mais do que eu ter que perseverar aqui, sim ou não? Falar não para o pecado, trocar o canal de televisão, falar não para o suborno, tratar a minha mulher com dignidade, pedir perdão. É muito mais fácil eu ser predestinado, que eu aprontei aqui, estou adulterando, mas não tem problema não. Se eu sou predestinado, eu vou largar isso por sal. Jeremias 4:31. Pois ouço uma voz como de parturiente, presta atenção, uma angústia como como é que é isso aqui, meu Deus? Primipara em suas dores, a voz da filha de Sião, ofegante, que estende as mãos, dizendo: ai de mim agora, porque a minha alma desfalece por causa dos assassinos. Olha só, a dor está vindo por causa de muito o quê? Assassinato. Vamos continuar. Abre comigo Isaías 21:3. Isaías 21:3. Pelo que os meus lombos estão cheios de angústia, dores se apoderam de mim como as de parturiente. Contorço-me de dores e não posso ouvir. Desfaleço-me e não posso o quê? Ver. Agora, é interessante que Zacarias, Jeremias, Ezequiel, nós vamos ver mais sobre as dores de parto. Vamos ver mais, vamos continuar. Então, essa noiva, ela está grávida da segunda vinda de quem? E ele vai vir com dores da igreja e dos judeus. Grande tribulação em cima da igreja e dos judeus. Isso vai acontecer quando, hein? No meio da tribulação. Abre comigo Mateus 24:15. O que eu falei? Mateus 24:15. E quando virdes o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Abre comigo Apocalipse capítulo 13. A Bíblia ela tem que se fechar toda. Apocalipse 13. Então, meu irmão, fique preparado para grandes emoções. E quem não está preparado para as grandes emoções? Aí vai achar que Jesus não existe, que não foi arrebatado, e aí? Ficou aí, o anticristo está aí. Então tudo que me falaram é mentira, que prometeram que ia ser arrebatado antes, né?
Então tudo é o quê? Mentira. Pois não vai ser não, tá? Apocalipse capítulo 13, verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. Sabe o que é isso? 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome, e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Você sabe o que é a palavra tabernáculo? Morada. Quem são os moradores do céu? Dá uma olhada aí, você. Difamar o tabernáculo. Você sabe como é que Nero fez milhões de cristãos morrer? Ele botou fogo em Roma e falou que foi os cristãos que colocaram. E eles começaram a perseguir os cristãos e matar como se fosse bicho. O que Hitler fez com os judeus, hein? Falou que judeu não era gente, era um bicho, que era o problema da Alemanha. E os alemães acreditaram, tá? Eles estão tentando desumanizar os cristãos, como se cristão não fosse o quê? Gente. Então eu matar um cristão não tem problema, não estou matando gente. Cuidado com isso. Até com as palavras eles mudam e tiram a sua característica de ser humano. Chama desumanização. Isso aí não é gente. Então pode matar. Abre comigo Mateus capítulo 10 para a gente encerrar. Depois eu vou falar mais dessas dores de parto. Tá? Mateus 10, 22. Você sabe qual que é a minha preocupação? Nenhuma. Não estou nem aí. É só você permanecer santo. Amém? Fica santo que você vai subir. Amém? Com anticristo, sem anticristo, com perseguição, vivendo ou morrendo, você não morre mais não. Glória a Deus. Você é imatável. Amém? Imorrível. Você tem Jesus, aquele que morre vive. Sereis odiados de todos. Mateus 10, 22. Por causa do meu nome. Aquele, porém, que for predestinado será salvo. Está escrito aí? Aquele que perseverar até esse será salvo. Glória a Deus. Acabou meu tempo. Se você quiser trazer o seu dízimo aqui, você pode ficar à vontade, a sua oferta. Semana que vem nós vamos dar continuidade aí à mulher grávida. Mas você já decifrou quem é ela, né? Se não, fique de pé e vamos orar. Hoje é dia de mudança. Todo dia nós temos, amém. Todo dia nós temos que mudar. Melhorar alguma coisa, sim ou não? Matar o velho homem. Paulo fala, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Quem é que está vivendo em você hoje? É Cristo. Se é Cristo, você vai mudar. Se é Cristo, você não consegue viver na prática da mentira. Se é Cristo, você não consegue praticar pecado. Você peca, mas não pratica. Se você anda na prática, não é Cristo. Então você tem que abrir os seus olhos e convidar Ele para voltar, sim ou não? Por enquanto a graça está aí, sim? Por enquanto. Agora a Bíblia tem um alerta muito claro. Está em Provérbios 29, 1. Muitos crentes ficam nesse, igual o povo de Israel em Juízes. A mesma coisa. Ora está com Jesus, ora está sem. Ora está com Deus, ora está sem. Provérbios 29, 1 tem um recado. Aquele que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado sem que haja cura. Brincar com Deus demais, chega uma hora que já não tem mais jeito. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar o nosso dia, a nossa vida nas Tuas mãos. Porque sabemos que o Senhor é o dono do nosso tempo, da nossa vida, e que nu nós viemos e nu nós vamos voltar. Mas na nossa breve passagem por esse mundo,
Que o Senhor nos use, Pai, como atalaias, como profetas do Senhor, para dizer a verdade. E a verdade é a tua palavra, ela é a verdade. Por isso, Deus, não permita que ninguém aqui desvie dela, nem para a esquerda e nem para a direita, mas que todos tenham cuidado de fazer conforme está escrito nela. E não sejam simplesmente ouvintes, mas sejam operosos praticantes da mesma. Eu te agradeço por cada família aqui representada. Peço perdão pelos meus pecados. Peço perdão pelo pecado da igreja, assim como Daniel pediu pelo povo de Israel. Tem misericórdia de nós, Pai. Abre os olhos do teu povo. Eu clamo ao Senhor e oro pelo nosso país, porque por enquanto a nossa morada é aqui ainda. Não deixe, Senhor, nenhum governo ditatorial, abortista, nenhum governo, Senhor, ó Pai, que aceita pautas que são contra a tua palavra governar esse país, nem governar, Pai, os estados, os municípios, as cidades. Tem misericórdia de nós, filho de Davi. Nós oramos como igreja, Senhor, e entregamos nas tuas mãos as nossas vidas, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Opa! Bom dia, você tá joia? Que bom te ver aí. Ó. Cheguei atrasado. Como é que eu faço para fazer parte do grupo? Só o menino lá te coloca no grupo. Eu vou botar essa pregação lá e os slides. Só falar com o menino ali, o Robertson. Tá? Paz, irmã. Saudade, né? Tudo bem? Semana que vem eu estou indo cuidar do meu pai. Mas eu vou botar a gravação, tá? Então tá. Tá joia? Vou mandar no seu privado. Tá bom, manda sim. Deus falou no meu coração. Tá bom. Pode mandar, manda mesmo. Tá bom. Bem-vindo, em nome de Deus. Obrigado. Deus abençoa. Amém. Obrigado. Então aí de volta. Deus abençoa. Graças a Deus. Tudo bem. Graças a Deus. O Eterno está me carregando, né? Com certeza. Ele não pode largar não, senão nós estamos quebrados, não estamos? Hein? Não é? Ele é